Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco, da Torá, da autoria de Moisés. Vamos ler o capítulo 8, 9 e 10. E já se passaram 70 dias. Hoje é o dia 70 da leitura bíblica diária de toda a Bíblia em um ano. Os 365 dias. Já se passaram então 70 dias da leitura. Então abra sua Bíblia e acompanhe as instruções continuando dada a Moisés. Diz assim: o Senhor disse a Moisés, no versículo 1 do capítulo 8, dê as seguintes instruções a Arão: quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução, posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, eram de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os ao trazer os novilhos de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas. Desse modo, os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de trazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos com as mãos levantadas. Apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas dos restantes dos israelitas e os levitas serão os meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois vocês os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas serão reservados para mim. Tome-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos e os israelitas. Tome os levitas com os seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais de Israel são os meus. Eu separarei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias e de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. Dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atingia quando os aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagrarão os levitas seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar as suas tarefas como assistente de Arão e seus filhos. Assim fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro,
mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Capítulo 9. A segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto e do Sinai e disse: Instrui os israelitas, celebrem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai. Ao entardecer o 14º dia do primeiro mês, eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado um cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: Ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta ao Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: Esperem aqui até que eu receba instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver ou estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará ossos algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. E se não apresentar a oferta ao Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir aos mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem que o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia à noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava na tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor. Para onde eles o conduziam, enquanto as nuvens estavam sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. A nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam viagem. Se uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou um ano, ficava acampados e não seguia viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantava acampamento e seguiam viagem. Com isso, os acampavam por ordem do Senhor, e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava no meio de Moisés. Capítulo 10. O Senhor também disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de vocês à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você. Versículo 5. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas ao lado leste levantarão o acampamento e avançarão. Quando o sinal soar, pela segunda vez, as tribos acampadas ao lado sul
virão em seguida e mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas, quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes e os descendentes de Arão tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se levantará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. Toque as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhe servirão de recordação diante de Deus, e eu sou o Senhor, seu Deus. Versículo 11. No segundo ano desde a saída de Israel do Egito, e no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram no deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, segundo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente, marchando atrás de sua bandeira, e seu comandante era Nasson, filho de Aminadab. Em seguida, vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, e filho de Zuar, o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas e meraritas vieram na sequência carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandado por Selumiel, filho de Zurissadai. O exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas das divisas coatitas, carregando os objetos sagrados, antes que o povo chegasse ao próximo acampamento. O tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elissama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur. E o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás da sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aieser, filho de Amissadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Aser, comandado por Pigiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era essa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse a seu cunhado, Robabe, filho de Medianita, Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse: eu darei a vocês. Venha conosco e os trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Robabe. Preciso voltar para minha própria terra, para a minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja o nosso guia. Se nos acompanhar, compartilhemos com vocês todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marchando por 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia à frente deles, para eles lhe mostrar aonde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguia a viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e os teus adversários fujam diante de ti.
e quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Então nós vemos aqui, né, as festas, né, a festa de o segundo ano da festa da Páscoa, né? A gente viu a consagração primeiro dos levitas no capítulo 8. E também a gente vê como eles se movimentavam, né? A organização da movimentação, onde Deus ia acompanhando isso. Então, a gente leu aqui capítulo 8, 9 e 10 de Números. Nós estamos então no quarto livro do Pentateuco. É um livro mais extenso, né? Mas traz-nos conhecimento de como Deus instruía o povo e conduzia o povo para a terra prometida, no deserto, né? Então vamos orar e agradecer por mais esse dia de leitura. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, mais esse momento que o Senhor nos concede, e agradecemos porque podemos abrir as nossas Bíblias, Pai, as Sagradas Escrituras, que jamais vão acabar, que ela possa ser permanente em nossos corações, nossas mentes, em todo o nosso ser. Nos dê conhecimento, Pai, nos dê entendimento para conhecer a sua vontade sobre as nossas vidas. Ajude a sermos obedientes ao Senhor e obrigado porque o Senhor nos dá mais esse dia de oportunidade. O Senhor perdoe os nossos erros, nossos pecados, inclusive aqueles ocultos. Até aqui nós te agradecemos e queremos ser eternamente gratos pelo Senhor. Obrigado por esse dia. Nos proteja e nos livre de todo mal. E que amanhã, se o Senhor der a oportunidade, nós continuaremos a leitura diária das suas sagradas palavras, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe e que você continue conosco, né, nesse encontro diário da leitura. E se você perdeu a leitura do dia anterior, você pode clicar então aqui no card e acessar, né, a leitura do dia anterior. Você também tem na descrição desse vídeo a playlist de todos esses 70 dias de leitura. Compartilhe com aqueles que amam a participar do nosso encontro diário da leitura. Você pode também curtir, deixar seus comentários, suas perguntas aqui no campo da descrição aqui embaixo. E se você quer ser notificado desses vídeos que a gente sobe diariamente e tantos outros, você vai ter a oportunidade de se inscrever aqui no canal ao final e ativar o sininho para você estar recebendo essas notificações toda vez que a gente subir um novo vídeo. Bom, que Deus te abençoe. Espero ver no próximo dia, né, seguindo o livro de Números, lendo o capítulo 11 adiante nos 71 dias de leitura, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe.